Olá, amados irmãos. É um prazer estarmos mais uma vez juntos para a gente pensar um pouquinho acerca daquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas. E pensar sobre isso é a gente lembrar exatamente do poder de Deus e da ação dele sobre as nossas vidas. A gente lembrar que servimos a um Deus que se revela a nós, um Deus que está o tempo todo disponível a se relacionar conosco, como já temos pensado em alguns dias por aqui acerca disso. E nós vamos continuar pensando exatamente sobre esse Deus. Esse Deus que está em todo o tempo derramando graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E certamente também esse é o meu desejo para cada um dos irmãos, de que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja algo muito presente e seja algo bem real nas nossas vidas, que a gente lembre sempre daquilo que Deus tem feito por nós. Esse Deus que um dia decidiu vir ao mundo em forma de homem, que se entregou e morreu por nós, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi zombado e que muitas vezes não foi levado a sério. Esse Deus que estava lá na sua glória, no seu trono, mas ele decidiu por amor e obediência também à vontade do Pai, decidiu descer ao mundo, habitar entre nós, ser obediente ao Deus Pai que projetou tudo e se humilhar até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, fala isso. E a gente pensar sobre esse Deus, a gente começa a indagar o que levaria um Deus, um ser superior, um ser que é autoexistente, que não precisa de nada para que ele exista. Um Deus que é completo em si e pleno em tudo aquilo que ele é. O que levaria esse Deus a fazer o que ele fez? A morrer por amor da criatura. O Deus que criou se entregou pela criatura. O Deus que é Pai sofreu e morreu pelo Filho. E nós pensando acerca disso, a gente começa a indagar e a pensar como é que a nossa mente vai conceber isso? Como é que a nossa mente consegue entender aquilo que Deus fez por nós? E exatamente pensando sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu para nós, hoje também para a igreja em Corinto, o texto que está lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do verso 18, que diz assim: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve para nós esse texto. E ele escreve exatamente com esse propósito de falar do amor de Deus através da vida de Jesus. Se você olhar a sua Bíblia, o título dessa passagem está lá, a mensagem da cruz. E pensar sobre isso, a gente entende que hoje nós vivemos nossos dias em todo o tempo, inclusive, ou principalmente, nós que somos teólogos formados em teologia, pensando e querendo entender acerca desse Deus, querendo entender os seus propósitos, querendo entender o seu modo de agir. Temos teologias sistemáticas que explicam de forma sistêmica assuntos acerca da ação de Deus sobre a vida do homem e sobre quem ele mesmo é. E pensando sobre isso, o termo teologia é exatamente isso, theos,
é a palavra grega relacionada a Deus ou divindade. E logia é derivado da palavra logos, também do grego, que quer dizer discurso, razão. Logo, entendemos que a teologia é o discurso sobre Deus. É a gente racionalizar acerca da nossa divindade, do Deus que nós servimos e nós acreditamos. E pensando sobre isso, a gente entende que a teologia ela vem a ser a filosofia antiga, a primeira filosofia, ou seja, é a base, é a filosofia fundamental. O estudo de todas as coisas partiu a partir daí. A gente vê os grandes filósofos se perguntando acerca do início da criação. Tales vai pensar sobre isso, Heráclito de Parmênides. E todos esses buscam respostas para perguntas que até hoje muitas pessoas ainda não encontraram, não se tem consenso acerca disso. Mas a gente pensar sobre Deus é exatamente a gente imaginar o Deus a quem nós servimos, que é algo inimaginável. É a gente tentar, muitas vezes, mensurar um Deus que é imensurável. Sabemos sim que a teologia tem a sua importância e é por isso que existem hoje vários cursos de teologia de fundamental importância para nós, enquanto seres humanos, conhecer mais e nos aproximar de Deus. Mas uma coisa nós precisamos ter em nossa mente. Nem o melhor dos teólogos ou o maior dos filósofos conseguiria explicar Deus de forma plena e completa sobre aquilo que Ele é. Ninguém conseguiria explicar Deus acerca da sua completude e da plenitude do seu ser. As nossas maiores revelações que nós temos acerca de Deus são a Bíblia e o próprio Jesus, a vida do próprio Jesus. E mesmo assim, o teólogo Jonas Madureira diz que Jesus é a revelação máxima de Deus. E mesmo assim, o que vemos de Deus através da vida de Jesus são apenas rastros do que de fato Ele é. E pensar sobre isso, irmãos, nos faz nos desafiar sobre essa palavra do apóstolo Paulo, aonde ele lembra aos irmãos em Corinto que muitas vezes a mensagem da cruz ou a mensagem do evangelho que estava sendo pregado naqueles dias e que é pregado nos nossos dias hoje, não é entendido de fato como deve ser entendido, ou nem sempre vai ser compreendida, porque de fato parece loucura para a nossa cabeça compreender a ação desse Deus, um Deus que é superior, mas se faz inferior. Um Deus que é majestoso e glorioso, mas se faz humilde e se humilha, tudo isso por amor a cada um de nós. Se a gente for pensar nos atributos de Deus, e exatamente atributos é as características desse Deus a quem nós servimos, a gente percebe que existe separação de duas categorias dos atributos de Deus. Os atributos morais, os atributos, ou seja, comunicáveis, e os atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Os morais e comunicáveis são os atributos que Deus compartilha conosco. E os naturais e incomunicáveis são os que eles não compartilham com a gente. Os morais são aqueles verdade, justiça e amor. Os incomunicáveis ou naturais dele são imutabilidade, eternidade, onisciência, onipresença e onipotência. E eu queria que a partir de agora a gente pensasse no Deus que tem esse atributo muito forte na sua vida, em seu ser, na sua plenitude, que é o amor. E pensar sobre esse amor de maneira louca, como o apóstolo Paulo nos mostrou aqui, é exatamente a gente querer entender a ação de Deus que age em amor através da vida de Jesus por cada um de nós. E certamente a gente nunca conseguiria entender na plenitude o que é esse amor de Deus que está sendo demonstrado nas nossas vidas, porque não cabe na nossa mente conceber alguém que morre pela outra pessoa, e morre não por uma pessoa qualquer, mas por aquele que desobedeceu, aquele que lhe fez mal, aquele que entristeceu o seu coração. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos. É um Deus que a gente não consegue compreender de fato como Ele é. Mas sabemos que na sua plenitude existe um sentimento maior do que qualquer outra coisa, que é o amor. O amor que é capaz de vencer as barreiras do distanciamento. O amor que é capaz de vencer a barreira da desobediência. O amor que é capaz de vencer a barreira do desprezo. O nosso Deus é o Deus que está em todo tempo se revelando para nós em amor, em graça, em sabedoria e em misericórdia sobre as nossas vidas. E pensar sobre isso nos faz entender de que
quanto mais nós estamos próximos desse Deus, mais nós conhecemos esse seu amor e essa sua característica que é revelada a nós. O apóstolo Paulo diz que para muitos o amor de Deus é loucura. Para muitos a sabedoria de Deus é tida como louca. E isso a gente entende porque muitos sábios, inteligentes e até religiosos da época não conseguiram compreender aquilo que Deus havia feito na vida deles. E sabe, o mundo em que a gente vive hoje, a forma em que nós estamos vivendo esses dias, nos desafia exatamente a pensar sobre essa perspectiva. Muitas vezes nós queremos enquadrar Deus na nossa forma de ver o mundo, muitas vezes nós queremos enquadrar Deus na nossa própria religiosidade, no nosso intelecto, na nossa sabedoria. Mas vale lembrar de que o Deus a que nós servimos é um Deus que não é conhecido plenamente. O Deus a que nós servimos é um Deus que está acima de qualquer sabedoria. O Deus a que nós conhecemos é um Deus que não se enquadra na nossa forma de pensar ou de ver o mundo. O Deus a que nós servimos é um Deus que é soberano e maior do que qualquer outra coisa. A gente pensar sobre a soberania de Deus consiste exatamente em lembrar do amor dele sobre as nossas vidas. Porque se sabemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é inclusive soberano também sobre a sua forma de nos amar. Não podemos questionar a forma como Deus nos ama, não podemos questionar a forma como Deus ama um pecador, um assassino ou um estuprador. A nossa missão é simplesmente acatar esse amor de Deus sobre as nossas vidas e entender que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós entendemos acerca do que é o amor, do que é Deus, não se compara nada sobre aquilo que de fato Ele é sobre as nossas vidas. E como eu estava falando, os nossos dias hoje nos desafia a pensar sobre isso. Nos desafia a nos indagar por que Deus é esse Deus que nos ama tanto e nos faz passar por momentos tão difíceis na nossa vida, como por exemplo uma pandemia do coronavírus que tem matado milhares de pessoas no mundo inteiro. E pensar sobre isso, esse questionamento, nos faz entender que a nossa mente é muito limitada e não conseguiremos entender os propósitos de Deus na sua plenitude sobre a nossa vida. Basta com que a gente entenda que de fato o Senhor nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E o amor dele é infinito sobre as nossas vidas. E o amor dele independe da situação em que nós estamos passando, nós estamos vivendo. O Senhor Deus nos ama. Nos ama se estamos passando por momentos bons. O Senhor Deus nos ama se estamos passando por momentos ruins. O Senhor Deus nos ama independente de qualquer situação que estejamos enfrentando nos nossos dias hoje. Exatamente esse amor de Deus é o amor que venceu a barreira da morte, é o amor que venceu a barreira do comodismo para demonstrar aquilo que Ele sente por nós. Por isso que nós hoje não temos direito nenhum de questionar acerca de Deus ou sobre o sofrimento que estamos passando nos nossos dias hoje. E eu queria lembrar os irmãos de que o apóstolo Paulo já falou sobre isso, e eu já pensei sobre isso também com os irmãos, de que o sofrimento que nós passamos hoje é comparado a nada em relação à glória futura que nos espera. E sobre isso exatamente é o que nos dá a certeza e a esperança no coração de que o nosso Deus nos ama, mesmo no momento ruim da nossa vida. O nosso Deus nos ama mesmo no momento difícil de pandemia que nós estamos vivendo. O nosso Deus nos ama porque o amor dele é um amor incondicional, inconcebível, é um amor que não consegue ser compreendido de forma completa e plena. Por isso, irmãos, a nossa missão diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida, a nossa missão diante da situação que nós estamos vivendo, é cada vez mais reafirmar o nosso compromisso com o nosso Deus. O compromisso com Deus que nos ama, um amor que não consegue ser explicado, não consegue ser entendido até pelo mais sábio desse mundo. Um amor que é capaz de morrer, um amor que vence as barreiras do distanciamento, um amor que vence as barreiras das dificuldades, um amor que vence as barreiras da falta de amor. Sim, esse Deus ama a todos, independente de qualquer coisa. Principalmente aqueles que são carentes de amor e que não conseguem demonstrar amor em sua plenitude. Já pensou se Deus nos amasse por aquilo que nós somos? Já pensou se Deus nos amasse por aquilo que temos feito? Já pensou se Deus nos amasse por aquilo que temos pensado? Certamente, os resultados desse amor de Deus não seriam os melhores possíveis que esperamos. Por isso, irmãos, o amor de Deus, ou a sabedoria de Deus é loucura para muitos, porque não consegue compreender o amor que Ele tem por cada um de nós.
Um amor que é pautado na graça, na misericórdia. O amor que é pautado na soberania da sua vida. O amor que é pautado naquilo que Ele é e não naquilo que somos. Porque Deus é amor. E a gente pensar sobre fazer esse discurso teológico, o discurso que pensa acerca desse Deus, que se faz um Deus incompreensível, é o mesmo que nos desafiarmos a entender que em todo tempo nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Ele. Uma vida que busca querer saber desse Deus o tamanho do amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Mesmo que seja algo incompreensível de forma plena e completa nas nossas vidas. Precisamos nos relacionar com esse Deus para que a gente perceba cada vez mais quem Ele é nas nossas vidas, irmãos. Sabe, a sabedoria de Deus pode ser loucura para muitos, mas para nós é exatamente o seu amor. E esse amor é um amor relacional, o amor que nos desafia a estarmos em ligação e comunhão com Ele. Por isso, nesse momento, o meu desafio para você, querido irmão, e você que está nos ouvindo nesse momento, é que você entenda que quanto mais você se relaciona com Deus, mais você percebe o amor dele sobre a sua vida. E mais você terá consciência daquilo que Deus é. E não importa o que o maior teólogo disse, não importa o que o seu pastor tenha dito. Se você tem tido experiências com Deus, o próprio Deus se revelará para você. O próprio Deus irá falar ao seu coração acerca daquilo que Ele é e do que Ele pode ser na sua vida. Sabe, o tempo que nós temos vivido agora é tempo de estarmos cada vez mais perto de Deus. É tempo de estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Para que a gente conheça cada vez mais quem Ele é, para que a gente entenda cada vez mais o amor que Ele tem sobre as nossas vidas. E quando isso acontece, irmãos, na nossa vida, quando nos colocamos à disposição de entender aquilo que o Senhor Deus é e o amor dele sobre as nossas vidas, não existe pandemia, não existe doença no mundo, não existe situação de crise nesse mundo que possa nos afastar desse amor que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque esse amor já nos alcançou. Esse amor já é revelado às nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. E se nós nos relacionamos com Ele é porque nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Então se permita estar cada vez mais conhecendo quem é Deus na sua vida. Se permita com que o amor de Deus seja algo presente no seu coração, fazendo com que você entenda essa loucura que muitas vezes é inconcebível à mente humana. O Senhor Deus nos chama para vivermos um momento de intimidade com Ele. O Senhor Deus nos chama para que a gente conheça a sabedoria dEle, que às vezes pode ser incompreensível por muitos, mas pode ser sentida por cada um de nós, através da nossa relação com Ele e através do amor dEle, que é derramado sobre as nossas vidas. Lembre disso. A sabedoria e a soberania de Deus pode ser algo incompreensível ou imensurável, mas pode ser algo sentido por nós, através do seu amor. Então não importa o questionamento que façamos acerca daquilo que vivemos. Não importa o questionamento que a gente faça sobre o que temos passado. Se questionamos sobre quem Deus é, busque resposta no seu relacionamento com Ele. Se você não entende o porquê que você está passando por esse momento, porquê que o mundo está passando por esse momento de caos, dobre os seus joelhos e pergunte a Deus, que Ele vai revelar para você. Uma coisa, a gente só precisa exercitar uma coisa na nossa vida, que é saber que Deus é soberano e saber que o amor dele é infinito e incompreensível por todos e por muitos. Então que Deus nos abençoe e que façamos da nossa vida uma busca constante sobre aquilo que Deus é e a forma como Ele tem agido nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e que tenhamos um dia abençoado na sua presença.